Não é assim que funciona. Nunca funcionei. Nem é assim, pá. Um povo de muita fé. Basta não sei ver que há aí uma localidade que pessoa morar no São Paulo e que já tem uma data de pastorinhos por causa do São Paulo. Vamos terminar às 23, temos aproximadamente mais meia hora de programa. A última reunião de Câmara ficou marcada por debate aceso, nomeadamente em relação à questão que os feirenses têm realçado ao longo dos últimos meses e têm sentido na pele com mais de 9.000 pessoas no desemprego, que é a questão da captação do investimento, a importância dos municípios conseguirem atração de investimento. A última reunião da Câmara Municipal ficou marcada novamente pela questão da ROD, com a proposta apresentada pelo vereador Alcides Branco. Ele sugere que cabe à Câmara Municipal procurar junto do Governo o financiamento de 4 milhões no sentido de comprar as instalações da ROD para a criação de um ninho de empresas que poderia garantir 250 postos de trabalho. Alfredo Henriques, nessa ocasião, lançou o desafio aos vereadores do PS, sublinhando que o Partido Socialista poderia liderar este processo junto do Governo no sentido de conseguir esse financiamento. Alcides Branco rebateu as declarações de Alfredo Henriques, adiantando que quem tem a maioria é o PSD e deve ser o PSD a tomar decisões porque foi legitimado pelo povo. Adianto toda esta conversação porque, como sabem, a rádio foi proibida de efetuar gravações nas reuniões camarárias, a decisão que foi tomada pela maioria social-democrata, que não possibilita gravações durante a reunião de Câmara. Nuno Serrano, em relação. Isso poderemos debater noutro programa. Isso é uma forma incapaz de censura. Adiantando que é o que está na lei. Adiantando que é o que está na lei. Tu não podes tirar fotografias no Parlamento. Tu não é assim. Mas é gravada só no Parlamento, não é? É, mas é gravada. Mas é gravada por eles, no Parlamento. Mas há em direto. Mas o PS cidadão. A rádio em direto no Parlamento, ontem. Não vamos defender quem não merece ser defendido. Nuno Serrano, o PS tem acusado a Câmara Municipal de completa inércia, adiantando nomeadamente que nenhum investimento cai do céu e nada se consegue sem lutar. Qual é a sua perspectiva? Em relação à proposta da variação, e nomeadamente de Alcides Branco, a mim recordo-me em altura de campanha eleitoral, de uma promessa eleitoral de Alcides Branco, que resolveu o problema da ROD caso fosse Presidente da Câmara. Penso que já passou tempo mais do que suficiente teve tempo mais suficiente para apresentar qual era a solução da então para tentar resolver essa questão. O que deveria ter feito Alcides Branco e o PS Feira, e nomeadamente também o PSD e a Câmara, era terem desenvolvido todos os esforços para que as entidades competentes, nomeadamente o IFP, fizesse o processo de candidatura aos fundos comunitários para a formação destes trabalhadores, que a ROD tem as condições especiais de acederem a esses fundos. Coisa que demorou meses. Só após ser tornado pública a decisão de um processo semelhante da Quimonda é que o Estado se candidatou a esses fundos. E isso deveria ter sido feito, mas mais uma vez parece que o PS Feira não tem nada a ver com o PS Nacional, ou pelo menos não tem vias de comunicação com outros órgãos do partido e com os governantes que elegeram, ou pelo menos com os deputados que fizeram eleger para fazer este tipo de zelar pelos interesses do Conselho. Isto tem mais uma medida demagógica na esteira do que é habitual em Alcides Branco. Fernando Moreira, o PSD tem sido acusado de, nomeadamente os vereadores do Executivo Permanente, de não saírem do gabinete e de serem vencidos pela inércia, de não lutarem para a atração de investimento para Santa Maria da Feira. A realidade é essa ou demonstra algo contrário? Ângelo, eu já tive a oportunidade de dizer aqui que o que Portugal precisa é de algumas pessoas terem calma e terem algum realismo. Nós temos, de facto, a nível nacional, uma situação, eu diria quase, ou mesmo catastrófica. E andarmos aqui a pretender resolver este gravíssimo problema nacional, a nível de um bocadinho, não resolvemos nada. Nós podemos ajudar alguma coisa, mas não resolvemos problema nenhum. As pessoas, se olhassem um bocadinho em volta,
e vissem o que se passou nos outros concelhos, os concelhos que conseguiram fortes investimentos em altas tecnologias e os problemas que têm, neste momento estavam caladinhos. E, de facto, o PS na feira e sobre a ROD, se tivesse um bocadinho de bom senso, mínimo um bocadinho de bom senso, estava calado. Porque se eu vou para uma campanha eleitoral e tenho uma proposta, e se é uma proposta que pode dar salário a 400 ou 500 ou 600 pessoas, porque é que eu não a ponho em prática, mesmo perdendo as eleições? Em democracia, é-se útil no poder e na oposição. Não se é só útil no poder. É este conceito de democracia que nós temos que ter. Agora, temos que ser úteis na oposição com casos concretos. Que eu levantei. Mas qual questão? Eu estou-lhe a dar a resposta. Tem havido inércia ou não? Claro que não, claro que não. Claro que não, a Câmara não vai andar aí com uma campainha à procura de quê? À procura de quê? A passear. A passear. Naturalmente que quando há quem passeie por Paris. Exatamente. A andar aí, está a falar exatamente. Com isso também é verdade. com Nós temos e até parece que é verdade na televisão. nós temos casos desses. Mas eu não queria ir por aí, porque cada um é responsável por seus atos. Agora, neste momento, querer que uma Câmara qualquer capte investimentos e que isso vai resolver o problema do desemprego no Conselho e a nível nacional, não. O problema é de tal forma conjuntural que as pessoas não investem de qualquer maneira. E também já está provado, porque não basta ter terrenos de borla e não basta oferecer terrenos de borla, porque não resolve problema nenhum. Isso não resolve problema nenhum. Por outro lado, no caso de concelhos do litoral, eles não podem, é impossível, porque não têm capacidade económica para comprar terreno e vendê-los sequer ao preço de custo. Porque os terrenos são muito caros, as infraestruturas são muito caras e, portanto, os terrenos têm que ser sempre significativamente caros. Quando uma empresa se quer instalar, escolhe um determinado local, naturalmente aquilo que as câmaras devem fazer, tipo, sei lá, as vias verdes, para agilizar os processos. Agora, captar, mas o que é isso de captar? Falam assim, isto são coisas perfeitamente, enfim, teóricas, que não resolvem problema nenhum. A Câmara tem feito aquilo que é possível fazer-se. Aumentar as zonas industriais, melhorá-las onde é possível, desenvolver outras, isso que está a fazer. Agora, o que vai captar aonde? E o quê? As pessoas que têm que olhar, olhamos para a Maia, olhamos para Gaia, mesmo para Gaia, olhamos para a Vila do Conde, por exemplo, para dar só estes 3 exemplos. E depois de analisar o que se passou e o que se está a passar nestes concelhos, então vamos falar com algum realismo. Naturalmente que a Câmara tem que estar atenta, tem que abrir canais, sellers, para se algo for necessário para facilitar uma empresa no concelho, mas captar investimento. Mas captar investimento, mas como? Digam-me como. Para eu depois saber dizer se a Câmara está a fazer isso ou não está a fazer. António Cardoso, deixem-me só dar uma nota muito rapidamente sobre as reuniões da Câmara. Eu gostava que soubessem e fizessem um estudo quantas câmaras é que têm sempre as reuniões públicas. E agora não venham dizer que as câmaras também tinham que deixar todas as reuniões que fossem publicitadas na rádio, por amor de Deus. Informem-se e vejam quantas câmaras, porque a Câmara é obrigada a fazer uma reunião pública por mês. Suponho eu que é o que a lei diz. Não é obrigada a fazer todas as reuniões públicas. E a Câmara da Feira sempre fez as reuniões públicas. Entre uma e duas há uma diferença abismal. Sempre. Muito bem, a opinião de Fernando Moreira pelo PSD. António Cardoso, o PS é aqui acusado de demagogia. Esta primeira questão, se ela existe. A segunda questão, se concorda que tem faltado inércia a este Executivo Permanente da Câmara Municipal? Falta de inércia não tem havido excesso de inércia, que é diferente. Agora, o que acontece aqui é o seguinte, essa resposta de Alfredo Henriques é uma resposta típica de quem mostra incapacidade para resolver problemas. E porque quem pretende contar com a oposição e que demora a arranjar um gabinete com condições para ele funcionar, quem não disponibiliza qualquer pelouro de trabalho e depois vir pedir à oposição que resolva problemas cujas atribuições não tem, isto é desonesto. Mas os vereadores da oposição têm a obrigação, e penso que não é nenhum crime, dar sugestões de medidas que podem ser feitas. Porque Alcides Branco, naturalmente, que não falou à sorte. Quando sugeriu a possibilidade de candidatar-se a 4 milhões de euros e de criação de 250 postos de trabalho, ele, naturalmente, quis se perguntar a que porta tem que bater, ele diz que porta tem que bater. Agora, não é o Alcides Branco, procurador de Alfredo Henriques,
que vai ao Ministério da Economia apresentar uma candidatura. Quer dizer, isto chegar lá e diz, olha, vim mandar Presidente da Câmara. Isto é surrealista. Isto é de quem procura tapar o sol com a peneira. Portanto, o que é que eu penso aqui? Eu penso que a Câmara, em termos de emprego, se consegue muito bem, se não consegue, faz o que pode. E como o Governo e a Câmara, há políticas macroeconómicas que podem ajudar a criar empregos. Mas, localmente, as coisas, e obrigatoriamente, da Câmara serão outras. Eu da Câmara esperava, e ainda espero, e já dei sugestões na Assembleia Municipal. Portanto, não me obrigo agora a executar, porque eu faço parte de um órgão que propõe e que recomenda, não é um órgão executivo. Mas sugeria à Câmara que melhorasse as taxas, os licenciamentos fossem mais rápidos, as taxas de urbanização e outras que são um abuso nos bolsos dos feirenses, que dê facilidades na aquisição dos lotes nas zonas industriais. São pequenos exemplos que podem contribuir imenso para que o industrial comece a investir e que as pessoas façam. Isto sim, isto pode ajudar a determinadas economias e no meio como o nosso seria incentivador e a Câmara tem a obrigação, porque é uma coisa que é dela. Baixar as taxas e licenças e dar condições especiais de pagamento, facilidades na aquisição de lotes, a Câmara pode fazer isso e não faz. Agora dizer que você dá auxílio dos colegas, vá você resolver o problema, ou vá resolver o problema das rodas. Isto, ele disse bem, naturalmente, eu não conhecia a declaração, mas fazendo uso das palavras que aí foram ditas. Nem é possível conhecer, a não ser que se entrevistem os vereadores após a conclusão da reunião. Essa questão das reuniões não estarem online, na Assembleia Municipal e na Câmara, não vejo problema nenhum nisso. Uma altura que tem que ser ao contrário, tem que começar a pôr tudo online, tudo o conhecimento, claro, anda-se para trás, não se deixa. É evidente que há As reuniões da Assembleia Municipal de Lisboa estão em direto no site. Poderiam estar os da feira também, para saber algumas coisas que lá passam.